Seguindo uma tendência mundial, com o Papa à frente, o Brasil se uniu em oração no domingo a pedido do presidente. Quanto mais pessoas orarem, melhor, diria qualquer pessoa religiosa. Mas o que diz Deus em sua palavra? Ezequiel 8:16 a 18. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. O que faria com que um Deus de amor, o Pai legítimo de Jesus Cristo, que nos ama tanto e deu o seu único Filho para morrer por nós na cruz, dissesse com todas as letras, ainda que gritem aos meus ouvidos, com grande voz, todos unidos, gritando, assustados. Contudo, não os ouvirei, porque neste momento ele não ouviria a voz dos que se dizem seus filhos? Como um pai de amor que conhece a razão, ele mostra o futuro. Ezequiel 8:16. De costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Deram as costas ao verdadeiro culto, ao verdadeiro templo de Deus. E Cristo, o verdadeiro e único sacerdote, que oficia no templo celestial, tem sido negado pelo seu povo, e um templo romano com um sacerdote meramente humano tem se levantado, roubando de Cristo o verdadeiro sacerdócio. O Deus que estão clamando é o Deus Sol. O verdadeiro Deus se identifica como aquele que nos criou e que descansou no sétimo dia, o sábado, e procura nos lembrar que, embora você seja sincero, sua oração está indo para a pessoa errada. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20, versos 8 a 10. O verdadeiro Deus, o Deus do sábado, que com o seu próprio dedo escreveu seus mandamentos, está sendo também substituído por um Deus estranho, que mudou os mandamentos dele. E em seu lugar apresenta o Deus Sol, ao te convidar a guardai domingos e festas. Pois o domingo, o Sunday, ou o dia do sol, é um dia contrário ao dia que o Criador te pediu que guarde. Deus afirma que não vai ouvir a oração daqueles que de costa para o verdadeiro templo adoram ao Deus Sol, pela simples razão de que estas orações não estão sendo enviadas a ele. O Papa ora e convoca todos a orar a Maria, uma mulher exemplar, mas um ser humano mortal, que não podem proteger ninguém, enquanto se esquecem do verdadeiro Criador. Deus não pode ouvi-lo, pois não irá contra sua palavra. Romanos 1, 23 a 25. E mudaram a glória do Deus incorruptível. Em semelhança da imagem de homem corruptível, mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Mas então, o que fazer? Segundo Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se humilhar, fazer parte de uma igreja, não faz de você um cristão. Não importa se você tem 1 mês ou 40 anos de igreja, é preciso ser humilde. Como Saulo, e está disposto a abrir mão de tudo que aprendeu de errado nas igrejas. E começando por aceitar a palavra de Deus como regra absoluta de fé. E não os ensinos de papas, padres ou pastores, reaprender tudo. Orar, não rezar. A oração é abrir o coração a Deus, contando a Ele seus problemas, suas dificuldades e, acima de tudo, apresentar seus pedidos a Ele. A reza é uma repetição de palavras. Condenada por Cristo, que diz em Mateus 6,7, e orando não useis de vãs repetições. Como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Rezar 10 Ave-Marias e um Pai Nosso,
não é orar. Não serão ouvidos, diz a palavra de Deus. Buscar a minha face. É preciso buscar a face dele. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por favor, entenda isso. Conhecemos as pessoas pela face e nos tornamos amigos delas. Pelo caráter que possuem, Deus está dizendo que não estamos conseguindo identificar Ele. É na face de Cristo que identificamos Deus, mas vamos conhecê-los mesmo? Pelo caráter, pois disse Cristo, quem vê a mim, vê ao Pai. É a lei de Deus que expressa o caráter deste Pai. É preciso conhecê-lo. Para ter a certeza que as minhas orações realmente estão indo até Ele. Lembra-se que o faraó do Egito não conseguia parar a epidemia de pragas que assolou o Egito. E a razão disso foi confessada por ele mesmo quando disse: Não conheço o Deus de Israel. Assim, ele e todos os sacerdotes oravam ao Deus Sol, mas as pragas não cessavam. Se converter dos seus maus caminhos. Aquele que desvia ouvi-lo de ouvir a lei, até sua oração se torna abominável. Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Isto é muito importante. Por favor, entenda que foi o pecado, a transgressão da lei de Deus dada no Éden. O mau caminho escolhido por Adão e Eva é que trouxe toda a maldade sobre a terra. A morte, a dor, as epidemias e doenças que assolam a humanidade são resultado do pecado, e o pecado é a transgressão da lei. Deus deu 10 mandamentos simples, entre os quais está a proibição à adoração de imagem e a santificação do sábado do Senhor. Não há mais tempo e nem espaço para desculpas. Procissões e rezas onde se levam imagens de Maria ou de qualquer santo, com a desculpa que é apenas para venerar a guarda do domingo. Ou de todos os dias, como se Deus fosse obrigado a aceitar o que eu determino. Não chegarão a Deus, pois sua lei proíbe o roubo. E Deus estaria roubando a oração que você envia para outro se a tomasse para si. Ele não faria isso. Desviar os ouvidos de ouvir a lei dele torna a sua oração abominável. Então, por amor à tua alma, não rejeite esta palavra. E aceite a lei de Deus, os 10 mandamentos que você encontra em Êxodo capítulo 20. Isso irá demonstrar que você é um verdadeiro convertido, alguém que se voltou dos maus caminhos. E passou da desobediência à obediência, e fará com que ele seja identificado como a quem vai a sua oração. E então virá o resultado que você espera. Então eu os ouvirei dos céus. E perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Ao aceitar as condições propostas. Deus ouvirá a oração, perdoará os seus pecados, perdoará a transgressão da sua lei, e então... Somente então sarará não apenas o Brasil, mas a terra toda. O mundo está sendo convidado a unir-se em oração a um Deus que não é um Deus verdadeiro. E por mais absurdo que te pareça, essa união trará um decreto de lei. Completamente contrário às leis de Deus. Você será forçado a pisar a lei de Deus. Para honrar a lei dos homens, terá que aceitar o dia de adoração ao sol, o domingo, como dia de descanso, e será obrigado a honrar aquele que o estabeleceu, como sendo o Deus da terra toda. E terá que decidir. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. sabemos que a maioria não vai aceitar esta mensagem, pois não haverá uma conversão universal. Mas a mensagem é a ti, que a está escutando neste momento. Acaso tornei-me vosso inimigo por dizer-vos a verdade?
Gálatas 4,16. Por amor a Cristo, por amor à sua alma, não rejeite esta mensagem. Deus te dê sabedoria para fazer a escolha certa.